boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, começando aí, como toda segunda-feira, entrando na sua casa através do seu televisor e do seu computador, com a sua permanência, com a sua conivência, com a sua cooperação, com o seu carinho. Eu adoro estar aqui todas as segundas-feiras para fazer o Sexo, Arroz e Internet cada dia melhor, cada semana melhor. Porque, na verdade, o Sexo, Arroz e Internet começa na terça-feira. E quando chega aqui na segunda, além de muito saudosa, eu estou muito preparada para olhar você de frente e dizer, ó, é muito bom estar com você todas as segundas-feiras. Mas hoje vai ser melhor ainda. Sabe por quê? Porque eu preciso da sua companhia para me ajudar a fazer o programa de hoje. O programa de hoje é quase uma continuação do que falávamos na semana passada. Eu sei, nós havíamos prometido que os convidados voltariam, mas as redes sociais, vocês sabem, vocês coordenam o Sexo, Arroz e Internet. E aí, muita gente pediu que 3 outros convidados com diferentes opiniões viessem debater o mesmo tema. Então, estamos aqui, nós, outra vez, com mais um Sexo, Arroz e Internet, para falar de um tema que você já cansou de ouvir, mas nunca cansou de debater. Parece novela, mas não é. Eu queria convidar você, porque o Sexo, Arroz e Internet, hoje, 30 de março, ao vivo, começa com a sua colaboração. É nas nossas redes sociais, www.facebook.com/programa sai. Você manda suas perguntas, manda sua opinião, que ele, que está na nossa rede social, Vitor Cabral, vai ler e vai transmitir as suas perguntas aos nossos convidados e a sua opinião ao nosso público. Então vamos lá, começa agora mais um Sexo, Arroz e Internet com 3 convidados para lá de especiais. Vou começar hoje, viu, Rosa Maria Gaetani, pelo meu lado esquerdo, que é ele, que nem precisa mais de apresentações. Ele já foi, inclusive, parte do Sexo, Arroz e Internet e hoje ele está aqui como convidado de honra. Matheus Gherardi. Muito obrigado, Matheus, por ter aceitado o convite do Sexo, Arroz e Internet, dessa vez como convidado. Obrigado mais uma vez, sempre muito bom, uma honra sempre estar aqui. Pega a mão de você puxar saco. Não é puxar saco não, é verdade. É puxar saco sim, seja bem-vindo, tá bom, obrigado. Se você acha que sim. Eu também sou sua, então tá tudo certo. Aí à frente dele eu tenho aquele que você sabe, a minha referência no jornalismo, foi meu mestre, é meu mestre, vai ser para sempre. Eu nem consigo chamar ele pelo nome, eu brinco com ele e chamo ele de profs. É o meu profs. Meu professor Eduardo Soares foi meu professor de jornalismo, é uma referência para muitos jornalistas aí que estão chegando no mercado em Ribeirão Preto e no mundo, se Deus quiser, e aceitou gentilmente outra vez o convite do Sexo, Arroz e Internet. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, um prazer estar aqui novamente. É maior clima meu. Gostoso, delicioso. Vamos disputar, é maior o meu. Vamos não. Não é não, então deixa, então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente decide de quem o prazer é maior, eu vou apresentar o terceiro convidado, porque ele está aqui conosco pela segunda vez. E ele é um especialista, ele é um médico, ele é psiquiatra especializado em sexologia. Tiago Polinário, eu não consegui deixar de dizer isso, porque é muito importante que a gente fale sobre a sexualidade com essa naturalidade, porque as pessoas hoje em dia estão debatendo tudo de uma maneira muito confusa, sobretudo no tema que nós vamos discutir hoje. Então, além de psiquiatra, a especialidade dele é sexologia. Falei certo? Certinho. Então, super obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite mais uma vez, agora já estou me sentindo em casa, né? Segunda vez que estou aqui. Enquanto vocês estão brigando aí, eu já digo, o prazer maior não é de nenhum de vocês, é meu de estar aqui. Aí, pronto, acabou, ganhei. Já começou. Olha só, então, você ia falar? Não, tô dizendo, tá vendo? O cara já tá roubando a cena. Não, já chegou ontem. Só porque ele trabalha com sexologia, ele diz que o prazer é maior dele. Não, Pronto. pior que isso, só porque ele trabalha com sexologia, ele fala que o sexo, arroz e internet é mais prazeroso para ele. Pra ele. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente discute isso tudo, vamos saber o que o Vitor Cabral, que agora está lendo nossa rede social e vai ler você, porque você vai participar com ele, tem para nos informar agora, logo de cara, no primeiro bloco. Boa noite a todo mundo aí dentro do estúdio. A gente já está online aqui no facebook.com/programa sai. E além disso, você pode participar dos sorteios de hoje pelo telefone 21 11 21 33, que serão anunciados já pela Mara. Olha só, a Mara sou eu. Por acaso a mãe dele, por acaso ele é meu produtor. Olha só, o sorteio você vai ligar e é só pelo telefone. Você vai ganhar 2 livros, que é presente da Livraria Cultura. Além disso, você vai concorrer também a ingressos, são 2 pares de convites
para o espetáculo de dança da Carla Petroni, que eu já vou te dar todas as informações que acontece amanhã no Teatro Pedro II. Então, ó, liga para cá, participa, porque tá cheio de prêmios para você. Deve ter mais alguma coisa aí, mas a gente vai discutindo isso ao longo do programa, tá bom? Bem-vindos, nós vamos falar agora sobre aquela polêmica que a gente já vinha discutindo desde o programa passado, e eu quero abrir perguntando para os nossos convidados. A semana passada, meninos, discutimos aqui o fato de que algumas situações atuais mostradas nas novelas, mostradas na televisão, estão sendo muito criticadas pelas pessoas, não só nas redes sociais, mas as famílias estão se posicionando de uma forma bastante contundente. E aí a pergunta do programa era, quem estava imitando quem? Se é a TV, a novela, a ficção que está imitando a vida real, ou se a vida real está realmente sendo influenciada pela ficção. O que começou, o que vende mais? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais, Matheus? Antes eu preciso confessar uma coisa, que eu não sei quantas vezes já venho esse programa, é a primeira vez que o tema me deixa bem preocupado. Uhum. Adorei. Me deixa mesmo, eu sabia que você ia adorar. Porque eu acho que é bem delicado a gente discutir esse tipo de assunto na conjuntura que a gente está e que as novelas vêm se apresentando. Realmente não dá para a gente saber se novela imita a vida ou se a vida imita a novela. E são opiniões bem divergentes, porque assim, existe um ponto de vista, mas esse ponto de vista ele tem vários desdobramentos que pode ser colocado, e que às vezes você inicia falando uma coisa que você não concorda ou não, e não consegue dar o desdobrar de toda a opinião, porque a pessoa, não acredito que você é preconceituoso a esse ponto, que você não sei o que é esse ponto. Isso é uma coisa que a gente discutiu, desculpa eu te interromper, mas a gente perpassou a semana passada, que é essa questão do que até onde nós estamos sendo críticos e até onde começa o criticismo e onde termina o preconceito ou vice-versa. Quer dizer, é só uma questão de preconceito ou é de fato uma preocupação existencial, é uma preocupação antropológica? Eduardo, o que você acha? Acho que hoje a gente quer mais falar do que ouvir, né? Eu acho que tem uma questão muito a análise que a gente faz, a gente quer analisar tudo, né? Analisar seja o que está na televisão, o que está ao nosso lado. Porém, eu vejo que muitas vezes é uma análise meio superficial e às vezes acaba sendo essa opinião, a gente acaba mudando muito de opinião, ou talvez a gente se mete em certas discussões que depois nem a gente consegue sair mais, né? Então, às vezes é mais uma torcida em cima de determinado assunto do que, na verdade, uma opinião própria, né? Então, enquanto você diz, né, será que tudo está virando novela ou não, né? Eu estava pensando aqui, né, o quanto que a gente se coloca, às vezes, se a gente é influenciado ou se a gente é influenciador dentro desse contexto, né? Eu estou sentindo que vocês estão escorregando e ninguém está dando uma opinião de verdade, é isso? A questão tudo isso para chegar ao seguinte, eu acho que a questão é cultural. Eu acho que não tem como fugir disso. É uma questão cultural. Tá, mas aí o que é uma questão cultural? Desenvolvimento da novela no sentido dela estar tão próxima à realidade ou nosso em relação a ponto da novela nos copiar? É isso que eu acho que a gente precisa começar a definir. Eu acho que as pessoas usarem de uma ficção como novela para jogar aquilo como um argumento de defesa da sociedade. Um conceito. Nossa, isso é muito interessante. Acho que é a primeira vez que eu escuto com essa vertente aqui no programa. Exato. Sim, assim, na minha opinião, as pessoas têm que entender que novela é novela, é ficção. Por mais que ela tente imitar a vida ou não, é uma ficção. E há uma liberdade poética de se falar. Eu tenho ouvido muito esses dias falando assim, todo mundo vê na novela um assassino, um traidor, não sei o quê, ninguém se incomoda. Não, as pessoas se incomodam sim. Mas até nesse ponto as pessoas entendem que é uma obra de ficção. Ninguém vai virar e fazer o que o cara faz na novela. Tá, mas aí... Entendeu? E aí as pessoas jogam, Marco, eu quero dizer assim, as pessoas pegam e levam aquela discussão da novela para um cunho social de verdade. E pegam aquela opinião. E aí não é assim. Tem que haver esse distanciamento do que é ficção e do que é realidade. Isso, porque eu acho que também há uma necessidade cultural ou antropológica, sei lá, de levantamento de bandeiras aí, que está muito premente na sociedade atualmente. Mas isso nos remete ao Apolinário, ao Thiago, porque eu queria saber o seguinte, quando o Matheus cita, tem violência, tem bandido, tem desarranjos familiares, novas formações familiares, tudo isso sendo mostrado na novela. E as pessoas sabem que é uma novela, as pessoas assimilam isso.
Até conheço o caso igual, mas então não passa muito certo. Agora, o que detonou, inclusive, a escolha do tema desse programa foi a questão da sexualidade. Nós estamos falando, para quem está fora do país, para quem assiste o programa pela internet, nós estamos falando da novela Babilônia, que estreou agora recentemente. No primeiro capítulo mostrou um casal de senhoras com duas atrizes absolutamente monumentais da televisão brasileira, mostrando uma relação homossexual onde elas vivem maritalmente há 35 anos. Foi isso que chocou. E a questão da sexualidade, ela é mais delicada dentro do campo da psiquiatria e da assimilação emocional das pessoas que assistem do que as outras questões? Olha, a questão da sexualidade, sim, mexe com muita gente, porque tem muitos tabus envolvidos, são coisas que até pouco tempo não se falava e que tem ganhado cada vez mais espaço. E aí eu acho que, por mais que a novela seja ficção, os autores usam desse espaço, que é um espaço que tem grande audiência, portanto, assim, grande parte da população que não tem acesso a outros meios, utilizam aqueles para identificar tendências de comportamento dissolver preconceito e debater sobre aquilo. Tá. Então, muitos autores, até a própria Glória Pérez, toda vez em uma novela, ela coloca uma temática social para ser discutida. Entendi. Então, quer dizer, apesar da novela ser uma obra ficcional, ela dialoga com o que está acontecendo na sociedade, no contemporâneo. Inclusive, né? define fim de novela, claro, né? Se fulano vai morrer ou vai ser preso. Enfim, eu queria muito que vocês prestassem atenção. A gente vai para o intervalo comercial, mas o que eu queria deixar aqui para o próximo bloco é o seguinte: será que a televisão, e a gente está falando da Rede Globo, mas ela não é a única, entendeu? O SBT, inclusive, foi precursor nessa história da homossexualidade mostrada em novela. Nós estamos só citando o exemplo mais recente, que fique bastante claro. Será que essa questão da novela é porque ela dialoga e ela colhe da fonte, que é a vida real, para alimentar a ficção, ou é uma questão de ibope? Porque já que a gente está falando de emissoras, enquanto a Rede Globo mostra a Babilônia com conflitos familiares, emocionais e sociais incríveis, na outra emissora, que eu acho que é a Record, se não me engano, eles lançam uma novela que se chama 10 Mandamentos, totalmente de cunho religioso. Então a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já com a brilhante opinião desses 3 escolhidos a dedo para pensar junto com você. A gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? Planos empresariais Unimed Ribeirão, a maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você, porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram num pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Estamos de volta e a discussão correu aqui mesmo sem vocês. A gente vai retomar tudinho para vocês. Sabe o que eu queria? Antes da gente retomar essa discussão, eu quero que você pense naquela atriz, aqueles artistas de televisão que você olha e fala, meu, como é que ela consegue ficar assim? Sempre tão perfeita, tão impecável. É simples, é porque elas são muito assistidas por profissionais de primeiríssima linha. E aí você vai falar, poxa, mas
Os núcleos de televisão, de telenovela, são todos no Rio de Janeiro, nas capitais, em São Paulo. Então, os melhores salões estão lá. Mentira, mentira, estão te enganando. Aqui nós temos um salão que vai te dar um tratamento de atriz, cara. Você conhece? Você conhece o salão? Você conhece o Estúdio DK? Não? Eu me cuido lá. E eu sei que você vai gostar se você o procurar. Porque, ó, uma vez por semana que você vai ter um bom atendimento, com bons profissionais, excelentes produtos e, claro, muito, muito, muito profissionalismo por parte desses cabeleireiros, das manicures, enfim, vai lá, cuida da sua pele, cuida do seu cabelo, cuida de você e se sinta uma atriz de cinema. Não importa o que digam pra você, o melhor salão do Brasil está aqui, ó, em Ribeirão Preto, se chama Estúdio DK. Você tem que conhecer, combinado? Falando em atriz, em atores, em pessoas famosas e tal, você gosta de balé? Você gosta de dança, com espetáculo de dança? Olha só, eu recebi aqui no estúdio hoje esses convites da Noviça Rebelde, que é um projeto lá do Teatro Pedro II, do Estúdio Carla Petroni. Eles vão se apresentar lá no projeto Amigos da Casa, que você já conhece, amanhã, às 8 horas. E tá aqui, olha que lindo, Matheus, olha que delicadeza, que profissionalismo da Carla Petroni. Esse aqui é o programa do espetáculo de dança, tá aqui, ó, todos as passagens, todas as apresentações, enfim, eu conheço o trabalho da Carla desde quando ela se apresentava comigo, sob a minha direção lá no Teatro Municipal, e assim, é sempre um show para os olhos, é sempre muito legal, e as meninas são muito preparadas, e a Carla é uma bailarina de primeira. Então, você está concorrendo a um convite, 2 pessoas estão concorrendo a 2 pares de convites para assistir o espetáculo da Carla Petroni amanhã, às 8 horas no Teatro Pedro II. Vale muito a pena, se eu fosse você, eu não parava de ligar. Corre, liga, porque esses 2 que estão aqui dentro são seus, os outros são meus, claro. Meninos, vamos voltar. Queria começar pelo Eduardo. Eduardo, então é o quê? É Ibope ou ou você tem alguma outra explicação? Eu acho que é a audiência, né? A audiência, ela puxa qualquer tipo de temática, né? A gente percebe que a Globo, ela tem seu público ali bem definido há muito tempo, dessa questão assim de vamos trazer discussões sociais. E tudo que é polêmico atrai mais, né? Então essa questão de polemizar certos assuntos ali trazem audiência. A Record está muito bem posicionada nessa questão aí do público evangélico, de religião, temas religiosos, então de buscar esse recorte aí. Então a pessoa que assiste aqui não assiste ali, então vamos tentar dividir os públicos. E o SBT é o cavalinho que vem correndo atrás. Entendi. Ali, né? Que são as 3 grandes e tentando definir também uma temática ali para eles, que é o público infantil, né? A família, dizer que é a família. Tá, mas o quanto disso, meninos, é oportunismo? Quer dizer, está lidando com situações polêmicas para atrair o Ibope, e o quanto disso é educativo? Porque muita gente que está dentro dessas produções de novela e trabalhando para essas emissoras abertas, com esse contexto, podem alegar em defesa própria de que eles estão tentando dissolver preconceitos, mostrando e é legítimo isso, a realidade. Então, o que vocês acham? Eles estão mesmo tentando dissolver o preconceito ou eles estão só querendo aumentar o Ibope? As 2 coisas, eu acho. Na minha opinião, as 2 coisas. Porque assim, a gente não pode pensar que eles estão fazendo isso deliberadamente apenas pelo Ibope. Uhum. Há sim um interesse, assim, a gente não pode ingenuamente imaginar que as pessoas que lá estão não são excelentes profissionais, já que estão nas 3 melhores emissoras do país. A Globo, especificamente, é a melhor emissora na produção de novelas do mundo. Né? É a melhor emissora que faz novela no mundo. Então, assim, não é nada... Não só de novelas, né? Sim, mas de novelas especificamente, que é o tema. Mas, assim, eles sabem o que eles estão fazendo. Há, sim, o apelo da audiência, claro que há. A Globo já vem há alguns anos trabalhando o sensacionalismo, por exemplo, no Beijo Gay. Ah, será que vai ser nessa novela? Faz uns 10 anos, pelo menos, que toda novela tem um casal gay que, nos últimos capítulos, se espera que eles beijam. Ela já sofreu uma autocensura muito grande, um casal né? de leve, Já. fez um shopping, né? Exatamente. Então, assim, agora, na minha opinião, a diferença entre essas emissoras é assim, a Globo consegue uma magia muito grande de fazer com que as pessoas encarem aquilo, os personagens, elas fazem parte da vida das pessoas. Identificação, né? Não, A lança Record moda. não faz isso. Eles lançam moda, né? Exato. A Record não. Você acompanha a história. É diferente. Tanto na Record quanto no SBT, as novelas, o público acompanha a história. Ah, é legalzinho, é bonitinho, quero saber o que dá. Na Globo, as pessoas se envolvem. As pessoas chegam a criar uma antipatia ou uma empatia pelos seus personagens na rua. Mas isso não aumenta a responsabilidade? Claro dela, que aumenta. No caso dessa polêmica que a gente está Claro que dizendo aumenta. aqui.
Porque, na verdade, aí fica mais difícil ainda, então, Matheus, separar o que é Ibope do que é oportunismo. O que você acha, doutor? Professor? Sem dúvida. Eu acho que quando tem uma responsabilidade maior e assim, a gente vê que a Globo ela vem, de repente, tomando alguns partidos e às vezes até forçando mesmo em alguns momentos, né? Uma participação maior do público, assim, né? Que as pessoas, de repente, tomem bandeiras. Aí vira mais torcida do que, na verdade, reflexão. Tá, nós estudamos jornalismo. Essa é a grande questão. Então, a gente, pelo menos, não sei se ainda fala, não sei se isso já ficou mais antigo demais, mas a gente falava muito de Cidadão Kane, a gente falava muito da influência da Globo, da potência que ela era e de toda a manipulação que existia por trás disso tudo e blá, 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 blá. A gente separa isso na hora de analisar uma novela? Então, é por isso que eu disse que lá no início eu disse que é uma questão cultural, né? Tem gente que consegue separar, mas nem todo mundo separa. Né? Você vê, por exemplo, na época da guerra do Iraque, a gente tinha lá, foi a primeira guerra transmitida ao vivo. Você via a guerra ao vivo à tarde na televisão e aí no intervalo da guerra que estava rolando ao vivo, você tinha uma chamada do jornal da noite, daí um comercial dizendo, olha, assista o Rambo na tela quente. Né? Que é de guerra, e aí assim, compre o game e tal. Então essa diferença entre eu estou no game jogando um jogo de guerra, eu estou assistindo na televisão uma novela, ou eu estou assistindo um jornal... Quer dizer, que é aquele marketing subliminar delas mesmas. Exatamente, a gente tem muita informação ali que de repente você tem que... você é contaminado por isso. E de alguma coisa isso começa a também transformar você. De alguma forma, não quer dizer que você vai sair matando todo mundo, não é isso, né? Mas isso tem uma influência, né? E eu acho, há 2 pesos e 2 medidas quando a gente fala dos telespectadores brasileiros. Vou dar um exemplo da última novela da Globo que acabou, que foi o Império. É o meu, o seu, tem um telefone tocando, Não, gente. não está tocando não, programa só vibrou. Assim, eu só posso vibrou. atender, hein? Deve ser uma mensagem de alguém falando, cuidado com o que você vai falar. Não, por exemplo, vamos pegar o Império, a novela Império que acabou agora. O personagem... Matheus é noveleiro. Você não, assiste eu novela? Claro que eu assisto. Por que não? Porque eu não assisto. Eu estou aqui discutindo. Primeiro porque eu assisti sim, fora. porque eu vivi isso a vida toda, então eu acho muito importante que a gente assista até para ver a interpretação dos atores. Eu assisto muito, eu gosto, sou noveleiro, sim. O Império tinha o Alexandre Nero fazendo o Comendador, que é um personagem que faz assim no que diz respeito a valores da sociedade. Ele matou pessoas, ele extorquia pessoas, usava de todos os artifícios e tal, não sei o quê. Esse cara era um vilão amado. E era um vilão amado, exatamente. Mas a sociedade brasileira, no que diz respeito... Agora vamos falar por nós, que somos da área da psicologia. Todos os vilões são amados. Não, sim, Mara, mas olha só a diferença. Há uma crítica da sociedade em relação à Globo e à novela. Como que ela pode fazer isso com a gente? Mas existe uma série americana chamada House of Cards que é igual ao personagem. Aliás, acho até que o autor da Império copiou o personagem do House of Cards. Vamos dizer assim. Se inspirou, tem uma influência, vamos dizer assim. E ninguém questionou a série. Muito pelo contrário, falaram da qualidade da série. Eu ia falar como isso. Como é bom, como foi bem escrita, como foi bem interpretada. E não, na novela brasileira os caras têm que meter o pau. Eu ia mencionar isso, porque assim, eu não assisto novela, mas por outro lado sou viciada em séries. E nas séries a gente vê coisas muito mais escancaradas do que a gente vê na novela. E são as mesmas coisas, na verdade. Só que então, coisas piores. Será que tem uma coisa que não me pertence? Breaking Bad, Breaking Bad é um The absurdo. Walking Dead, que eu sou fã de também, né? Que chega num grande público aí, um público que... E é uma realidade nossa, tem a ver com a nossa realidade, claro. Não é isso? Para ver que a TV aberta ela tem uma influência maior ainda. Então se diz que avançou na rede social, mas ainda o que se discute muito na rede social é o que está na TV aberta, né? A TV ainda influencia muito. Porque a gente vê, e aí agora eu vou tirar um pouco dessa coisa mais técnica, porque se a gente vê assim, a gente ouve falar e todo mundo concorda, até quem não sabe do que a gente está falando, concorda que a Globo, ela direciona, muito politicamente, direciona em vários aspectos, e na novela não seria diferente. Então, tecnicamente, dá para entender, você que é ator, Matheus, e você que é professor de televisão, de jornalismo, esse posicionamento meio que complacente, meio que, como eu posso dizer, tolerante em relação a esse ou aqueles artifícios usados por esse instrumento
para atingir o objetivo final, seja ele qual for. Eu queria jogar para a história do Tiago, porque a gente está falando de famílias, e aí eu vou chegar na família, porque vocês são pais, vocês têm família. Então, dentro aparentemente, as críticas que a gente vê, ela vem camuflada com uma crítica de moral e costume. Mas, na verdade, ela está diretamente relacionada com o poder da Rede Globo. Vamos combinar, entendeu? Porque se ela não fosse todo esse poder, ela não estava no topo dessa polêmica. Né? Se ela fosse uma emissora de menos expressão, podia passar o que quisesse ali, que poucas pessoas se perderiam o tempo, inclusive, para discutir isso. E tudo mais. Até para assistir. Exato. Então, assim, as pessoas estão camuflando essa crítica do poder com essa coisa da família. O quanto disso é mesmo uma ofensa para a formação moral da família, como a gente ouve dizer, como a gente conhece, a família como a gente conhece? Bom, esse assunto ganhou essa proporção, esse destaque, porque toca em tabu. Né? Toda vez que toca em tabu, ganha essa proporção. Por quê? Se Fernanda Montenegro tivesse beijado um ator da idade da Natalia Timberg, a gente não estava aqui hoje falando sobre isso. Será? Não estava, porque é um casal de idosos beijando, olha que bonitinho. Agora, quando ela beija uma atriz, uma atriz que representa o papel feminino de uma senhora com uma companheira aí de 30 anos, aí sim gera a seguinte questão. A televisão influencia? A televisão influencia? Que evidência tem disso? Né? Se a televisão influenciasse comportamentos, a gente teria uma série de comportamentos que, na verdade, não acontecem. Se a gente fosse levar ao pé da letra isso, meninos, a gente tinha que pensar assim, bom, se a televisão influencia, então, nesse caso, muitas relações de 35 anos ou mais, de pessoas idosas, homoafetivas, relações homoafetivas, viriam à tona. Mas não é isso que a família que assiste a televisão está reclamando. O que a família que assiste televisão está reclamando é que aquilo ela não quer ver. Ela até sabe que existe, mas ela não quer ver. Então, é sobre esse ponto de vista que eu queria falar com você, Tiago. Porque, assim, me parece uma hipocrisia, por um lado. E, por outro, me parece uma necessidade muito grande de se conservar padrões para se proteger mesmo. Me parece uma proteção. Do que eles têm medo? Não sei, mas eu sei que é histórico isso. O que eu sei, assim, por exemplo, o nosso maior autor, que é o Nelson Rodrigues, sofreu isso no passado. Vixe. As peças dele, que tratavam de temas que a sociedade não queria ver, também eram tratados... Ele foi escorraçado do teatro uma vez em determinada peça que tratou de uma relação ruim lá, que eu não me lembro qual a peça Qual que era. Peça dele que não trata de relações ruins? Vamos combinar. Ele expõe os aleijões ali da sociedade que naquela época a sociedade não queria ver. Aquelas coisas que hoje são absolutamente normais na nossa sociedade. Talvez... E aí é bem do que você falou, talvez a sociedade não queira ver certas coisas hoje. E quando ela é colocada, as pessoas se manifestam. Daqui a um tempo, isso vai ser absolutamente normal. Você acredita nisso, Matheus? Eu acredito sim. Você acredita também, Eduardo? Eu acho que, normalmente, essa história de excluir é muito mais fácil do que você educar, né? Do que você ter lá, pô, a gente tem filhos, a gente tem que explicar um monte de coisa diariamente, né? E você é pai de meninas. De duas meninas, né, pequenas, e elas assistem muitas coisas. E a gente não tem muito essa de proibir muita coisa, não. A gente tem o hábito muito mais do que de tornar o diálogo possível em casa. Explicar certas coisas que são explicáveis, debater certas coisas. Então, a gente não arreda o pé de discutir. Né? E nem de proibir. Então, acho que muitas vezes é essa história de achar as pessoas querem uma verdade que as agrade. Então, acho que isso que é complicado. Gente, isso foi muito, muito pontual. Achei muito legal. Nem tudo que a gente vê na televisão ou que a gente encontra na televisão, nem viu, o que a gente encontra na televisão foi feito única e exclusivamente para você. Quer dizer, existem outros públicos que precisam ser agraciados. E a televisão sabe disso. Os grandes da televisão, ou aqueles que lucram com fazer televisão, ou que se fartam de fazer televisão, sabem disso. Mas, Mara, o que é diferente, ameaça. Por isso que, na história aí, mostrar mulheres, negros no poder, outro tipo de situação que não fosse a atual, fazia o quê? Que as pessoas tivessem que se repensar, o modo como viviam e até encontrar outras explicações para a ordem das coisas. E acho que é isso que até o professor está comentando, né? Tá, então eu vou para o intervalo comercial, mas eu queria que você aí de casa, junto com a gente aqui, pensássemos todos juntos a seguinte alusão que eu vou fazer. Dentro de uma novela, as tramas todas nos propiciam vários tipos de situações. Uma delas foi esse beijo homoafetivo.
Outra, por exemplo, são pais desrespeitando, filhos desrespeitando pais, mulher traindo marido, marido traindo mulher, gente roubando, desviando dinheiro. Ah, não, isso não é, isso é vida real. Então, voltando à novela. Isso é aceitável. Tudo isso acontece, gente matando gente. E a pergunta é, então se eu vejo um assassinato, uma pessoa normal assassinando outra pessoa normal numa novela, isso vai, de alguma forma, despertar o assassino que existe em mim? Então, por que, se o medo é que o beijo delas desperte o desejo de beijar, né, outra mulher, então talvez o matar outra pessoa também seja despertado através da novela. Vamos pensar sobre isso, mas depois do intervalo, quando eu volto falando para você, ó, sabe do quê? Sabe do quê? Falando da Unimed, que é o plano. Você precisa dele. A gente já volta. A leitora Aline Bressani me mandou aqui pelo Facebook um pedido para ensinar como usar o delineador em caneta. Na verdade, Aline, ele não tem diferença para o delineador líquido, a não ser, claro, que é mais fácil de aplicar. O traço é mais firme e te dá mais segurança na hora de aplicar nos olhos. Só que eu também separei algumas dicas que vai servir para todo tipo de delineador. Vamos lá? Com a lateral da caneta ou pincel do seu delineador, aplique na linha dos cílios como se estivesse carimbando, formando uma linha que será sua guia para a segunda demão, onde você vai corrigir as imperfeições e deixar o delineado perfeito. E para fazer o tão cobiçado delineado gatinho, use uma fita na diagonal abaixo dos cílios inferiores. Aplique o delineador, espere secar e retire a fita. Viu só? Aline, eu espero que eu tenha te ajudado, tirado suas dúvidas, e você que está em casa também pode mandar sua sugestão para as nossas dicas. É só acessar crismenegusse.com, facebook.com/crismenegusse e no Instagram @crismenegusse. Estamos de volta e eu quero abrir, logo assim, logo de cara, abrir esse bloco para dizer para você o seguinte: você tem animal de estimação? Você chama ele de animal? Não, não chama. Tenho certeza que não. Você fala, filhinho, vem com a mamãe, as crianças. É assim que eu faço. Eu tenho 3 Yorks, que quem me acompanha na rede social sabe, que são a razão da minha existência, todos os 3. E eu tenho que dar a eles o valor da responsabilidade que eu assumi quando eu os trouxe para minha casa. Então, a melhor maneira de você fazer isso é dar a eles um cuidado muito especial quanto à saúde. E vou te falar mais, cuidar deles, da higiene pessoal deles, tem tudo a ver com a saúde deles. Nós trouxemos os veterinários aqui outro dia, nós discutimos justamente isso. Então, na hora que você for escolher um pet shop, você não tem que escolher só, única e exclusivamente por causa do banho e tosa. Você tem que escolher também porque aquele que tenha por trás dele grandes profissionais na área de veterinária. Quer uma dica? Quer saber onde eu levo os meus? Então, faz o seguinte, vai até o Pet Brasil. O Pet Brasil é, de longe, disparadamente, a única opção que você tem para a saúde dos teus bichinhos. Tá aqui, já tá no GC, então aqui, ó, lê aqui, ó, Pet Brasil, é na João Godoy, se não me engano. Vai lá, procura a doutora Mariana, a doutora Karina, você vai ser super atendido e mais, seu cachorrinho vai sair de lá todo cheio de frufru, toda coisa mais linda e cheiroso, bem cuidado com a saúde dele em dia. Bacana, Pet Brasil é o meu pet shop, não, é pet shop dos meus cachorrinhos e eu recomendo pra você, combinado? Meninos, eu tenho que falar um monte de feliz aniversário, porque hoje tem dias muito especiais, eu só quero dizer esse rapidinho, depois eu vou pros outros. Matheus Goulart, te dou sim de presente o convite do balé da Carla Petroni lá do Pedro II, porque é seu aniversário, né? Mas não vai ficar só por aí não, vou falar mais sobre o seu aniversário porque eu amo você, tá bom? Um beijo. É que ele acabou de falar comigo pela rede social. Vamos voltar, a gente falava dessa coisa do que incomoda, a gente não quer ver. E da influência. Se a gente achar que a violência na TV ou a falta da estrutura familiar na TV pode influenciar para que na vida real as pessoas acabem imitando, então o beijo também. Agora, entre o beijo e um assassinato, entre o beijo e uma desestruturação familiar a ponto de uma filha agredir o pai ou agredir a mãe, eu acho que o beijo é preferível. E aí a gente volta para a questão do tabu, é isso? A questão é só porque foi entre duas mulheres, é isso? Nesse caso, eu acredito que sim. Agora, por exemplo, na questão da violência,
Me admira que as famílias estejam preocupadas com a influência da televisão, porque a televisão está dentro de casa, limitada, com possibilidade de ligar, desligar e mudar de canal. Agora, a família está o tempo todo ali com aquela criança e pode passar os valores. E se a televisão tem mais peso do que a própria influência da família com quem a criança convive então, o tempo todo, tem alguma coisa errada. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Porque uma coisa que a gente ouve muito, e você como professor deve ouvir, talvez não na idade dos seus alunos, mas quando você com a escolinha do seu menino, do Miguel, também deve ser assim, porque era assim na minha infância. Geralmente, quando a criança apresenta um problema de conduta dentro da escola, os professores chamam e falam, está acontecendo alguma coisa na sua casa? Porque a criança mudou. Quer dizer, na verdade, a gente tende a jogar para o outro a responsabilidade daquilo que nos pertence. Porque a gente, como mãe, vai pensar, está acontecendo alguma coisa na escola. Eu acho que o que o Thiago falou, Mara, é bem isso, assim. A gente sabe como a gente cria os nossos filhos. E aí a televisão, quando a gente fala de pessoas mais esclarecidas, não vai causar essa influência nos nossos filhos, porque a gente sabe dosar o que nós falamos para os nossos filhos. E a gente sabe como ele será influenciado por aquilo no futuro. Tá? O que a gente tem que analisar as pessoas esquecem do todo de situações como essa que acontece na novela. O problema é o beijo entre duas senhoras? De forma nenhuma. O problema é o beijo entre um senhor e uma senhora? De forma nenhuma. O problema, na minha opinião, obviamente, é o excesso da sexualidade colocada, seja ela se é homoafetiva ou não. Então você vê um problema nisso? Nisso, sim. No excesso da sexualidade colocada. Então, por exemplo, eu não gosto, se eu estou num bar ou num restaurante, e se eu vejo um casal heterossexual se pegando do meu lado, eu também não gosto disso. O exagero. O exagero. Quando você tem o exagero. Eu também não gosto de estar sentado na sala da minha casa com a minha família assistindo um filme ou uma novela e vendo um casal heterossexual se pegando na novela. Eu também não gosto disso. Tá, mas você acha que isso pode ser uma influência ruim para o seu filho, por exemplo? Eu acho que isso pode ser uma influência ruim para tudo. Entendi. Não só para o meu filho. Os extremos, né? Os extremos. Para tudo. Para que eu quero ficar assistindo? Me desculpa, se eu quiser assistir uma cena de sexo, eu vou assistir um filme pornográfico. Eu não vou assistir novela. A semana passada a gente concluiu o seguinte, concluiu não porque a gente nunca conclui nada, mas nós caminhamos para a seguinte conclusão, de que, na verdade, a questão do beijo, só para a gente encerrar esse capítulo da Babilônia, que já deu o que falar, a questão do beijo, eu acho que o que mais incomodou de verdade, e as pessoas não tiveram tempo para assimilar que era isso de fato que estava incomodando, é o seguinte, é que foi logo no primeiro capítulo. Eles esfregaram o beijo na nossa cara e esqueceram, ocultaram, omitiram a história de amor, ou a história de companheirismo, toda a dinâmica que possibilitou aquele beijo. Então a gente já começou com o beijo. É daí que vem a crítica, não só à emissora, como a situação da própria novela, porque parece que foi sim um apelo comercial, foi uma coisa, um apelo de ibope. E, na verdade, eles não queriam conquistar, eles queriam chocar. Em nenhum momento, foi o apelo pelo caos, né? Construir uma história que destituísse o preconceito. Era polemizar. Eles queriam provocar o preconceito para que depois isso fosse dissolvido lentamente pela novela. E, cara, a novela dura muito, não dá tempo, quer dizer, cansa, até que a gente possa chegar lá, muita coisa se concluiu a revelia, né? Então, acho que a questão maior é por aí. Agora, saindo um pouco da questão da novela e falando da televisão de maneira geral, somos mesmo o quarto poder, é isso, professor? Sim, somos o quarto poder, principalmente a TV aberta que influencia sim comportamento, influencia pensamento, influencia na forma de refletir, de discutir, de debater, né? Mas se a gente levar para o lado da família, tem muito isso que o Matheus estava dizendo, né? Tem um amigo que ele diz assim, que a criança é igual um foguete, né? Se você programar bem, tem um momento que ele vai passar atrás da lua, você não vai ver, vai estar tudo escuro, mas se você programou bem, ele vai voltar para casa. Né? Sempre volta para casa. E eu acho que é mais ou menos essa questão aí, né? A televisão ela vai ter uma influência sim, porque ela fala alto, é um grande megafone, né?
Só que a gente tem que, daqui do lado de fora, fazer essa análise, ter esse tempo de reflexão. Acontece que nem todo mundo tem, né? A gente está falando de família aqui, né? Quantas famílias são desestruturadas, quantos pais não conversam com crianças, quantas crianças não têm pai, a televisão vira babá eletrônica, e a rede social agora está ficando pior ainda, e o WhatsApp com um assassino presente. A tecnologia está... Né? Exatamente, tá sendo babá e tá abrindo espaço para outras coisas, né? Então, assim, que ser humano que vai chegar lá na frente, a gente não sabe. Você sabe uma coisa que eu queria comentar isso com vocês? Porque eu estava reunido com os amigos agora nesse final de semana e esse assunto saiu, e eu achei muito pertinente, muito perspicaz, assim, da pessoa que fez. Vou até poupar a pessoa do comentário que ela fez, mas eu achei interessante. Eu fiquei algumas horas pensando a respeito. Que é assim, ó, as pessoas quando vão argumentar contra esse tipo de influência da televisão, elas usam muitos filhos como anteparo. Ah, porque o meu filho, porque as crianças estão sendo atingidas, isso e aquilo. Claro, tem um fator de verdade nisso. Mas o mais engraçado é que, por exemplo, se você pegar essa juventude, essa geração, a menorzinha agora que está chegando, as meninas, por exemplo, elas estão com a cabeça delas no tal do Frozen, da tal da musiquinha do Let It Go, daquela Elsa, não tem nada a ver com a novela. Por outro lado, se você vê as mães, os nomes que as mães estão dando para os bebês que estão nascendo a partir de agora, Elsa, da irmã da Elsa, daqui a pouco vai nascer um Olaf. Então, na verdade, qual que é a questão? Quem será que realmente está sendo influenciado? Serão os pais ou serão as crianças? Será que os pais polemizando do jeito que eles estão fazendo, será que eles não estão aí sim despertando a atenção das crianças para aquilo que elas não estavam nem se dando conta de que não era normal? Sua questão. Jogar na televisão é fácil, né? Porque é um bode expiatório. A culpa é da televisão. É a mesma coisa que falar a culpa é da sociedade. É legal falar que a culpa é da sociedade, porque a gente nunca sabe o que é essa sociedade. Né? E, então, por exemplo, lá no HC, nós trabalhamos numa clínica de atendimento à violência, a pacientes que são vítimas de violência. E nós vimos pacientes que vêm de famílias tão desestruturadas, quer dizer, crianças que têm alterações de comportamento graves, que você deve conhecer, que a gente da área psi, que sabe que a televisão ali é a menor das influências, né? Como vocês falaram, a desestruturação familiar ali... A não ser que o pai tenha usado a televisão para agredir a mãe, né? Joga a televisão na cabeça da mãe, né? Aí é uma influência direta. Aí é direto. Eu tinha que fazer essa piadinha, não podia perder. Não, desculpa, eu tinha que aliviar o assunto. A gente nem tinha notado que era piada. Não, o que acontece? O pior é que é muito sério. Já está O influenciando. pior é que isso é muito sério. Mas aí o que pesa mais? Não é a televisão, é a educação, é a renda, é o acesso à saúde, aos serviços. Isso realmente tem peso, né? Eu queria aproveitar a tua fala para fazer um gancho com uma história que eu descobri recentemente. Eu tenho um amigo que vive numa parte dos Estados Unidos. Eu vou só perpassar o assunto para também não... Porque eu sei que ele nos assiste. Deve estar assistindo, um beijo. Que ele mora fora do Brasil e ele é dono de uma concessão de uma emissora que transmite programas brasileiros. Ele sentiu a necessidade, claro, se sentiu, é porque a coisa é concreta, de criar uma associação que protege brasileiras que sofrem violência doméstica fora do país. Eu preciso dizer que essas mulheres e essas famílias que ele protege não têm acesso às novelas brasileiras pelo canal aberto como nós temos, com a mesma frequência que nós temos. Então, a violência, ela existe em qualquer lugar. É claro que ela pode sim ser alimentada ou ser coibida através de bons exemplos. Mas se fosse assim, então a Rede Vida, as outras emissoras que se dedicam exclusivamente à religiosidade, teriam que fazer um contrapeso importante aí. Né? E, de fato, a gente percebe que não faz. Então, o problema é mesmo o poder, a questão do poder de alcance da Rede Globo. A gente tem que ir para o intervalo comercial e voltar para o último bloco, mas eu queria dizer para você o seguinte, olha só, você tem problema de saúde? Não tem? Que bom, porque fique sabendo que a gente não sabe o dia de amanhã. Você sabe que não tem essa certeza mesmo. E você precisa estar preparado. Você não vai ficar aí dependendo do serviço público, vai? Você sabe como ele é. Então vamos fazer o seguinte, existe um plano perfeito para você, feito por você. Aqui em Ribeirão Preto, então melhor ainda, você precisa ter uma Unimed. Você precisa ter porque tem bons médicos, excelente atendimento, hospitais à sua disposição e, claro, um plano feito só para você. Muito bacana. Unimed, Sexo, Arroz e Internet estão sempre juntos, por isso gozamos de tanta saúde. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos com você para o último bloco. A gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil?
E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram num pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Estamos de volta e eu quero abrir esse bloco fazendo uma homenagem muito grande para um colega psicólogo, amigo mesmo, querido, quase um filho, me chama de mãe e me deixa muito emocionada, que é o Matheus Goulart. Trabalhou comigo ali juntinho, lado a lado, foi meu braço direito no Teatro Municipal, um menino de excelente caráter, de absoluta afetividade e que eu amo de paixão. Hoje é aniversário dele e ele está em casa assistindo e eu queria te dizer, Matheus, que eu te amo muito. Eu gosto muito de verdade de você e é muito importante para mim saber que você está feliz. Por favor, seja feliz. É uma ordem. Combinado? E olha só, de presente eu vou te dar assim, os 2 convites, 2 ingressos para assistir a Carla Petroni lá no Pedro II. Combinado? Junto com ele, no dia de hoje, a Rosana Costa Bichoete faz aniversário hoje também. Rosana, um beijo, feliz aniversário. Na terça-feira, Fernando Alves Pereiras. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele me acompanha na rede social, me dá todos os dias um bom dia muito gostoso. Então, feliz aniversário. Hoje é um bom dia, porque é o seu dia. Na quarta-feira, Cristiano Camargo, escritor, um cara muito bacana que também está no meu Facebook, aniversaria na quarta. Na quinta, Juliana Franco, que é irmã da minha sobrinha lá de Campinas, tia do Rafael. Um beijo, Juliana, feliz aniversário. Junto com ela, o Leonardo Facchini. O que é, Vitor? Tem que mandar um beijo para o Grupo dos Primos. Só o Vitor, meu produtor, vai entender isso. Um beijo, Grupo dos Primos. E olha só, na quinta-feira é aniversário dela, que fica aqui, ó, nesse espaço também. Dizem por aí que eu sou ela amanhã. Ou ela sou eu ontem. Eu não sei, eu sei que ela é linda, ela é morena, ela é bonita, ela é uma excelente apresentadora e aniversaria na quinta-feira. Nianara Biguete, aqui do Holofote, parceira do Kiko. Feliz aniversário, menina moça linda que eu amo. Feliz aniversário, que seu dia e seu ano e sua vida seja maravilhosa, assim como você. Combinado? No sábado, aniversaria Edson Carlos Costa Rodrigues, que também está no meu Facebook, não o conheço pessoalmente, mas que eu desejo toda a felicidade do mundo. Bom, vamos fazer o seguinte, você participou, você ligou para participar do sorteio. Então tá aqui, de cara, vou te sortear um livro, que é um presente da Livraria Cultura, que chama Com Você. Aqui o livro, pode mostrar? E enquanto ele mostra lá, eu vou sorteando aqui, ó. Você, sortudo ou sortuda, ganhou esse livro de presente que você vai vir buscar aqui no canal. Combinado? Ó, Sofia Patacchini, 4 últimos números, 9085, é o número dela e ela vai vir buscar aqui no canal. Para quem eu mostro? Para você o telefone também? Aqui? Tá dando para ver? Aí, 9085, Sofia Patacchini, você ganhou esse livro de presente da Livraria Cultura. Muito legal. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você gosta de ler? Gosta, né? Porque você gosta de viajar, você gosta de fantasiar. E ler é o melhor caminho, o mais rápido, o mais fácil, o mais gostoso. E quer saber? Você pode ir acompanhado, sozinho, do jeito que você quiser. Ler tudo de bom. Mas tem que saber aonde você vai procurar aquilo que você quer. Lembra que a gente conversou sobre influências? Pois é, os bons livros estão nas boas livrarias. E a que eu curti hoje, porque eu fui, foi a Livraria Cultura.
Então, vamos comigo. Eu curti, curta também. Olha só, a primeira dica do Eu Curti de hoje, de Timur Vermes, ele está de volta. Aqui, ó, é a primeira indicação do Eu Curti de hoje. Fala um pouquinho, Matheus, você já leu? Já, é bem legal esse livro. Assim, ele é uma ficção sobre como se o Hitler tivesse voltado, assim. Do nada, em 2011, ele reaparece num terreno baldio, é bem ficção. Ainda bem que é uma ficção. E aí Hitler vira, o pessoal acha que ele é um humorista, porque ele começa a imitar tão bem o Hitler que o pessoal acha que ele é um humorista, na verdade é o Hitler. Muito legal. A segunda dica do Eu Curti de hoje, a obra-prima ignorada de Honoré de Balzac. Ensaio e tradução de Teixeira Coelho, tá aqui. Gente, eu vou perguntar para o Matheus, vocês vão achar que ele é o cara que lê tudo que vê pela frente. Na verdade, ele está hoje à frente da Livraria Cultura também. Ele é, inclusive, o portador desse presente que como é que ela chama? Quem ganhou? Alguém lembra? Sofia ganhou e desse Eu Curti de hoje. Fala um pouquinho pra gente, Matheus. Esse é bem legal, um artista que encontra o seu mestre e tal. Esse eu não li ainda, mas é do Balzac, que tem a grande obra Comédia Humana, né, que o pessoal conhece. Então, vale a pena a leitura. Eu não li esse ainda não. Então tá, a próxima dica é Somos Todos Canalhas. Aí, Matheus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não. Clóvis de Barros Filho, filósofo da USP, que se tornou famoso, primeiro pela entrevista que ele deu no Jô, né, de estar falando de influências da TV, e lançou o livro A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade, falando de filosofia de uma forma mais popular, e é o que ele faz nesse livro aí também. Muito legal. Eu tenho uma outra dica do Eu Curti de hoje, que eu vou te deslocar um pouquinho aqui. Ô Bruno, vem comigo, porque eu quero mostrar essa dica, não vou dar chance para o Matheus falar, não. Porque essa aqui quem vai dar sou eu. Essa é o seguinte, você já ouviu aquela expressão, fala sério, mãe, fala sério, professora, fala sério, tia. Então, é da Thalita Rebouças, claro. Ela escreveu esse best-seller, essa série de best-sellers do Fala Sério, fez um sucesso danado, tá na Rede Globo hoje. Os livros dela vão virar série. Ela esteve aqui em Ribeirão nesse final de semana, na Livraria Travessa, lançando esse livro. Thalita Rebouças, 360 dias de sucesso. Ela é uma fofa, é minha afilhada, ela me chama de Dinda, eu a quero muito, sou muito amiga dela. E eu vou dizer para você, a parte de tudo isso que eu disse sobre ela, além dela ser linda, dela ser simpática, dela ser fofa, dela ser um sucesso, cara, ela escreve muito bem. E aí é muito legal, se você tem um filho adolescente, uma filha adolescente, começa por aqui, ó. Você vai fazer com que o seu filho nunca mais deixe de ler. Ela é um bom começo para o seu filho gostar de leitura. Você não queria uma influência bacana? Você não queria ser influenciado? Tá aqui, ó, não abra mão disso. Thalita Rebouças, 360 dias de sucesso, também na Livraria Cultura. Corre lá, tem muitos exemplares, Matheus? Tem um tanto. Tem um tanto. Então tá, corre lá, porque acabou, tá quentinho. Saiu do forno agora. Vai lá adquirir o seu. Um beijo pra Ana Lu, e que eu encontrei lá abraçando a Thalita nesse final de semana. E um beijo, Thalita, minha filhada querida. Amo você, mais um sucesso, mais um best-seller, tenho certeza. Voltamos para a nossa discussão? Quem influencia quem? Concluímos ou não concluímos? Difícil concluir, eu Longe acho. de concluir. Concluir, longe de concluir. Mas uma coisa eu concluí, para mim, assim, eu acho que vale nessa discussão que a gente falou de aproveitar, se a emissora é aproveitadora ou não. Eu acho que com as redes sociais, as pessoas são aproveitadoras das situações que são passadas na TV. Como assim? Então, assim, a pessoa pega uma causa que ela acredita e que ela quer discutir de qualquer forma, mas ela não tem a menor coragem de discutir aquilo. Faz um recorte. Aí ela faz lá, ela cata o que a TV colocou, aí pronto. Nossa, aí ela parece que ela põe uma metralhadora e ela sai ofendendo quem ela achar que tem que ofender, só que aí ela justifica que, na verdade, tudo ela está falando da curtida, é isso? Exato, tudo por uma curtida. E essas pessoas a gente tem que prestar atenção, porque levantam bandeiras, obviamente, do que elas querem defender para elas, porque você não vê pessoas defendendo coisas que não afetem diretamente a vida delas. Exato. Uma coisa que eu queria chamar a atenção do público, de quem está nos assistindo, é que, assim, quero aproveitar e vou falar de vocês mesmo, porque na frente de vocês, já que vocês estão aqui, e usá-los como exemplo. Porque uma coisa que a gente sempre espera, que são velhos clichês, é assim, olha, o Matheus é um ator de teatro, cresceu, viveu em cima de um tablado. Na verdade, deu a vida para isso. Então, ele
entende-se, pelo menos na época da minha mãe, e de lá para cá, de vez em quando eu ainda escuto, que esse mundo é um mundo um tanto quanto libertino demais, liberal demais, que as pessoas que fazem teatro não têm nenhum tipo de preconceito, elas se trocam umas na frente das outras nos camarins, elas interpretam personagens, beijam quem tiver que beijar, faz sexo com quem tiver que fazer, porque tudo em nome da arte, e não tem nenhum tipo de preconceito. Entretanto, ou de limitações daquilo que gosta ou não gosta de ver. E o Matheus foi bastante claro aqui. Eu não gosto do excesso da sexualidade mostrado, apesar disso. Mas também tem as minhas limitações dentro do teatro. Também tem claro, essas... Não acho que é libertino, não. Essas limitações. Não acho que é libertino, não. Aí, pegando o gancho, no professor Eduardo é professor de adolescentes, pessoas que estão saindo da adolescência, ingressando na vida adulta, mais seriamente, no campo profissional, também conhecido como um meio onde eles não conhecem muito limites. E, por outro lado, eu te vi meio se posicionando em relação às suas filhas, né? Quer dizer, na verdade, é assim, olha, eu não coíbo nada, não, mas eu promovo o diálogo. Ou seja, é uma maneira de estar mostrando o que é certo e o que é errado. Você também tem essa divisão. Balizando ali, né? Criando exatamente esse diálogo para a gente chegar num acordo, né? Tem que haver limite, não dá para deixar também. Esse é o conselho, então, para quem está em casa. Acredito que sim, com certeza. É procurar o equilíbrio. Procurar o equilíbrio, procurar ter bom senso, né? Acho que o bom senso é a melhor arma. Como ter esse bom senso, aí já é outra conversa. Aí cabe a nós, porque aí eu queria conversar com o Tiago exatamente isso. Isso nos avaliza e nos tira um pouco da culpa, porque desde Freud é que eles dizem que os psicólogos e a psicologia, a psiquiatria de uma maneira geral, é um tanto quanto permissiva com certos desvios, sejam eles de ordem sexual, ou sejam eles de ordem da compreensão do que é a sexualidade. O quanto nós temos culpa nesse processo, Tiago? Eu acho que a gente veio para trazer mais um entendimento, por exemplo, no caso de violência, voltando à violência, no caso de violência contra a mulher, de violência contra a criança, que existe alguma raiz psicopatológica para esse tipo de comportamento. Mas, por outro lado, isso não exime as pessoas de suas responsabilidades, que é o que atualmente muitos fazem, né? Não, será que então é uma pessoa que não estava no seu juízo, então ela pode ser descriminalizada pelo que ela está fazendo. Então, o nosso papel como profissionais da área psi é entender, compreender e a gente poder avançar no conhecimento. E separar o joio do trigo, porque uma coisa é ser patológico e uma coisa é ter um comportamento patológico. Mas isso, e tem uma coisa, mesmo quando a gente diz a internet, a televisão, a gente não pode deixar de esquecer que quem produz são mentes humanas e que, na verdade, elas estão refletindo muito do que está aí. Nós falamos sobre a questão da audiência agora há pouco, não é à toa que a audiência do filme da guerra, da novela do escândalo, é muito mais alta do que do canal religioso, né? Então, a gente tem que pensar também que são mentes humanas falando com mentes humanas. Então, a internet e a TV são canais, na verdade, né? Entendi. Olha só, a gente já está terminando e eu esqueci que eu estava devendo para você esse sorteio. Eu vou tirar você aqui, ó. Quem vai ganhar, então, são 2 nomes que eu vou tirar, na verdade. O primeiro deles, Isabel de Oliveira, 8539, os 4 últimos números. Você ganhou um par de convites para o balé da Carla Petroni amanhã no Teatro Pedro II, às 8 horas. Você tem que vir buscar aqui no canal, combinado? E mais um nome que vai ganhar mais um par de convites, está aqui, ó. É Lígia César, 9240 é o número da Lígia, que vai ter que vir buscar aqui o seu par de convites também para o Pedro II. O Miguel, o que tem o Miguel? Quem é Miguel? Quem é Miguel? Quem é Miguel? Quem é Miguel? O Miguel tá lá? Miguel? Miguel? Cadê o Miguel? Quem é Miguel? Cadê Posso? Miguel? Pode? Tá lá atrás. Oi, filho! Ó, beijo. Papai, um beijo pro meu filho Miguel. Papai te ama muito. Falei que eu ia te dar recado, dessa vez não esqueci. Papai tá aqui com a tia Mara. Te amo, meu filho. Um beijo. Eu também amo você, Branquinho. E agora eu tenho que dar um espaço pra você também. Lógico, lógico, né? Juju e Mari, papai tá aqui. Rê, beijão. Todo mundo aí, ligado. Valeu. Ele e as mulheres da vida dele, que por tabela eu já amo também. Algum beijo pra mamãe que tá sentada lá embaixo? Um beijo pra ela que tá ali embaixo, sentada me acompanhando. Lina Dornella, tá ali, um beijo. Olha só, e eu queria encerrar o programa de hoje dizendo o seguinte. A semana passada eu já tinha dito, quero só reforçar. Na verdade, tudo aquilo que a gente vê, que a gente experiencia, que a gente ensaia, ver na vida é um ensaio nas nossas vidas. É uma maneira da gente se aprimorar, da gente vivenciar as nossas emoções. Se nós fizermos isso de uma maneira mais tolerante, com mais amor
e menos criticidade, com mais intenção de ir para frente e não discutir o que já foi, talvez a gente consiga construir um mundo melhor. Porque se a gente for julgar a violência, se a gente for julgar os comportamentos permissivos e pervertidos, ou seja lá o que for, ninguém assiste mais nada. Eu preciso confessar, eu não assisto jornal, nenhum tipo de jornal de noticiário, porque eu não suporto ver essas coisas que você diz não suportar ver nas novelas hoje. Sabe por quê? Porque ali é vida real. Mas eu nunca vou ignorar que essas coisas acontecem. Então fiquem com Deus. Sexo, Arroz e Internet volta na semana que vem com mais um tema bacana escolhido por você pela rede social. E se Deus quiser, com um novo projeto que está saindo do forno aqui na 4ª temporada do Sexo, Arroz e Internet. Quero mandar um beijo para vocês e desejar uma semana maravilhosa, uma Páscoa abençoada para todos vocês e que todo esse sacrifício, toda essa dedicação e essa entrega do nosso Senhor Jesus Cristo, tão bem lembrado no domingo com a sua paixão, morte e ressurreição, envolva os seus corações e as suas famílias e detenham toda a paz e amor que vocês precisam. Não só para compreender o mundo, mas para compreender a si mesmos. Sexo, Arroz e Internet termina aqui e vai com Deus para voltar para segunda-feira, sem dúvida, com você na sua companhia. Até lá.